máscara primeiro, né? Para que vocês consigam me ouvir melhor, ok? Vou colocá-la em um plastiquinho. Para que depois, se eu precisar usar, né? Aí ela está aqui guardadinha. Vou passar o álcool em gel também, para higienizar minhas mãos. Muito bem. Então, hoje nós vamos iniciar de matemática do 3º ano de adequação pedagógica. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele. Muito bem. Então, antes de nós começarmos a nossa aula, vocês lembraram de lavar as mãos? Lembre-se sempre de higienizar bem as suas mãos, né? Para tomar cuidado, né? E ter todo cuidado com o seu corpo, ok? Com a sua saúde, né? Olhem lá, o nosso coleguinha vai nos auxiliar a lembrar como é que nós lavamos as mãos, né? Então, ele ensaboa bem, passa na ponta dos dedos, no polegar, na pontinha dos dedos, enxágua bem e muito bem, né? Seca bem as mãos e ele está pronto agora. Lembrando que se você não tiver um local disponível para lavar as suas mãos, use sempre o álcool em gel, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos iniciar com a nossa rotina, tá? Observem lá na tela o que nós faremos hoje. Rotina. Nós vamos separar os materiais. Também teremos o relembrando, onde vamos relembrar o que já aprendemos. Vamos observar também, hoje, o tema da nossa aula, sobre medidas de massa e capacidade, né? Então, nós teremos medidas de massa e medidas de capacidade. Também vamos ter uma atividade. E também um desafio. Muito bem. Então, agora que nós já observamos a rotina, vamos olhar quais são os materiais que vamos precisar para esta aula. Observem lá, materiais que vamos precisar. Um caderno que você já esteja fazendo o seu registro ou uma folha sulfite, né? Um lápis preto, um lápis de cor e uma borracha, ok? Então, serão estes os materiais que nós vamos precisar. Enquanto vocês separam os materiais aí, lembrem-se também de lavar as mãos quem não lavou ou passar o álcool em gel, ok? Eu vou dar um tempo para vocês se organizarem e já retorno.
Conseguiu separar os seus materiais? Então agora acompanhem lá comigo o que nós vamos recordar, né? Então vamos relembrar o que nós já aprendemos? Vocês lembram sobre a nossa aula que tivemos sobre sequência? Vocês lembram o que é sequência? Então observem lá na tela, nós temos uma figura lá, né? Uma imagem que está piscando, com cores diferentes, vocês lembram? Este é um semáforo, né? Que nós temos nas ruas para controlar o trânsito, né? E organizar o trânsito dos carros, ônibus, né? Dos meios de transporte. Então, a sequência significa que, quando encontramos uma regularidade, um padrão a ser seguido, né? Então, quando nós temos um padrão ali, ela vira uma sequência. Nesse caso do semáforo, olhem lá as cores. Primeiro, ele pisca o verde, o amarelo e o vermelho, né? Então, acompanhem lá na tela. E vamos ver a regularidade do semáforo, né? Das cores do semáforo. Então, observem lá. A primeira cor, temos o verde, após o amarelo e depois temos também o vermelho, né? Então, no semáforo, quando nós observamos a cor verde, significa que o carro pode seguir em frente, né? Depois, quando aparece o amarelo, é para o motorista prestar atenção, que logo em seguida vai vir a cor vermelha, significando que ele precisa parar, né? Muito bem, então no semáforo, essas cores sempre se repetem, né? Temos então o verde, o amarelo e o vermelho, e logo em seguida ele volta novamente para o verde, amarelo e o vermelho, né? Vocês observem que as cores não se repetem uma do lado da outra, né? Ele tem uma sequência, então ele sempre vai vir no verde, amarelo e vermelho. Qual é a regularidade desta sequência? São essas três cores, né? O verde, amarelo e o vermelho, ok? Conseguiram lembrar esta aula? Muito bem. E lembram também que nós fizemos uma atividade sobre os carros? Vocês lembram? Então, olhem lá. Nós fizemos esta atividade. Observe e identifique qual a regularidade usada. Então, vocês observaram que no primeiro quadradinho havíamos um carro, né? Nesta sequência aqui, o objeto que temos aqui para observar são os carros, né? Então, no primeiro quadradinho temos um carro. No segundo, temos dois carros. Observem que todos os carros são muito parecidos, né? São semelhantes, né? Eles não mudam de cor, não mudam de formato, eles são o mesmo carro, né? O que muda aqui são as quantidades em cada quadradinho, né? Então, aqui nós temos um carro, no próximo, 2 carros, no próximo, 4 carros, né? E no último aqui, contem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros. Vocês lembram que nós observamos aqui a regularidade que acontece de um quadradinho para o outro? Lembram? Aqui, então, se nós temos um carro, vezes 2, né? Se nós temos um carro vezes 2, são 2 carros, né? Nesta também é uma regularidade vezes 2, né? Multiplicando por 2. Então, se nós tínhamos 2 aqui, multiplicado por 2, 2 vezes o número 2, são 4 carrinhos, ok? E assim por diante, né? No 8 também, vocês lembram? 4, então, nós tínhamos 4 carrinhos, vezes 2, 2 vezes o número 4, né? Nós formamos, então, 8 carrinhos, ok? Vocês lembraram disso? Então, a regularidade desta sequência era a multiplicação por 2. Muito bem. Então, agora que nós já recordamos um pouquinho para gravar melhor na nossa memória, vocês vão pegar o seu caderno, tá? Que você já está fazendo registro, ou uma folha e vai escrever lá para a nossa aula de hoje. Vai registrar a data, o dia, o mês
e o ano. E vai escrever, vai pular uma linha, né? E vai escrever matemática, ok? Para fazer o registro da nossa aula de hoje, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem e já retorno.
Você conseguiu fazer o registro? Então agora nós iremos, né, para o próximo passo da nossa rotina, que é observar sobre as medidas de massa e medidas de capacidade, ok? Observem lá na tela que eu vou colocar uma imagem para ver se vocês descobrem o que ela significa, aquela imagem. Observem lá. Que imagem é essa? Olhem lá. Ah, a nossa amiga Ana veio nos ajudar, né, a descobrir que imagem que é essa. Então, essa é uma balança, né? Essa balança, geralmente, nós encontramos quando vamos ao médico, né? Sempre tem uma balança dessa. Ou também, às vezes, encontramos uma balança assim, né? Para medir o nosso peso. Também encontramos em farmácias. Muito bem, a próxima. Essa também é uma outra balança, né? Essa é uma balança mais antiga, né? Mas que às vezes nos mercados, mercearias ou nas panificadoras, a gente encontra uma balança dessa também. E ela é para verificar o peso dos alimentos, né? Frutas ou também dos pacotes que nós vemos nos mercados. A próxima balança também é uma balança mais atual, né? E ela tem os números digitais. Então, essa balança a gente encontra nas panificadoras também e nos mercados. Também para medir o peso, né, dos alimentos. Muito bem, então essa é a maneira que nós temos para observar o peso, né, de um corpo ou de um objeto, ok? Então, olhem lá, essas são as balanças. Então, nós vamos observar a medida de massa. O que seria isso? A medida de massa, né, ela é utilizada para definir o peso de um objeto ou de um corpo. Então, por exemplo, observem lá a nossa amiga Ana, que ela trouxe um exemplo para nós. Olha lá, ela está com um pacote de arroz nas mãos, né? Observem lá. Aqui, olha, aqui eu trouxe para vocês observarem também um pacote de arroz, tá? Então, este aqui é um pacote de arroz que a Ana está segurando lá nas mãos. Esse pacote, nós observamos que ele vem escrito o nome, né? Vem escrito o nome do arroz e embaixo ele sempre vem escrito qual é a quantidade de massa que temos dentro desse pacote aqui. Quanto cabe dentro desse pacote, ok? Então, observem lá na tela agora que eu vou mostrar para vocês para conseguirem observar melhor. Lá no cantinho, lá embaixo, ele sempre vai vir com um número, né? Olhem lá, um número acompanhado das letras K e G, que significa quilograma, né? Então, é a quantidade que vem dentro desse pacote. Neste caso, nós vamos observar algumas embalagens com 1 quilo, ok? Então, com 1 quilograma. Muito bem. E a medida, né, que nós utilizamos para representar o quilograma são as letras K e G. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês observarem. Então, temos aqui um pacote de arroz, que tem 1 quilograma. Também um pacote de farinha de trigo, né? Também com 1 quilograma. Ele também vem com a mesma medida de massa, ok? E também um pacote de feijão. Tá? A mesma coisa, todos eles, cada um deles aqui, eu trouxe para vocês, nós vamos observar com 1 quilograma, ok? Então, observem lá agora o próximo. Nós já falamos de medidas de massa, né? E agora vamos observar as medidas de capacidade. Então, observem lá. Uma garrafa de 1 litro, né? E esta garrafa aqui, vocês conhecem? Essa garrafa aqui, ela é uma garrafa térmica, né? Geralmente utilizada pelos nossos pais, pelos nossos familiares, quando eles fazem o café, né? Eles conseguem colocar o café aqui dentro para manter ele aquecido, ok? Também temos uma caixa de leite. A caixa de leite também nós conseguimos observar uma medida de capacidade. E esta aqui é uma jarra
graduada. Então, ela é uma jarra que nós podemos também colocar um líquido ali dentro e observar a quantidade que cabe nela, ok? Então, olhem lá para o próximo. Então, aqui nós conseguimos observar que essas medidas são... nós conseguimos medir através do litro, ok? Então, olhem lá, medida de capacidade é a medida utilizada para definir o volume no interior de um recipiente. Então, o que é o volume? Né? É o que cabe, a quantidade que cabe dentro de um recipiente, ok? Dentro de uma garrafa ou daqueles outros exemplos ali que eu dei para vocês. Então, observem lá a nossa amiga Ana com uma garrafa de suco nas mãos. Olhem lá, nesta garrafa de suco, também ela vem um número lá embaixo do rótulo dela, que identifica 1 litro, tá? Então, o litro nós identificamos através da letra L, ok? Representando o litro. Então, aqui eu trouxe também alguns exemplos para vocês com 1 litro, ok? Muito bem. Então, agora que nós já observamos algumas medidas de capacidade, né, e algumas medidas de massa, vamos para algumas atividades? Então, observem lá, para as nossas atividades. Ana foi ao mercado e comprou os seguintes produtos. Olhem lá, então, ela foi até o mercado e levou uma lista de compras, né, para ela conseguir lembrar o que é que ela precisava comprar. Então, observem lá o primeiro item. 1 quilo de arroz. 1 quilo de feijão. 1 litro de suco de laranja. 1 litro de água mineral. E 1 quilo de farinha de trigo. Muito bem, vocês conseguiram observar então aqui que nessa lista de compras aqui da Ana, nós temos as duas medidas envolvidas, né? Nós temos o quilo, que é representado pelo kg, né? Aqui no arroz, no feijão e na farinha de trigo. E também temos o litro, representado pela letra L, ok? Que também temos no suco de laranja e na água mineral, né? Muito bem, então agora observem a próxima tela. Ajude Ana a separar os produtos em quilogramas dos produtos em litros, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês as imagens dos produtos que ela comprou. Nesses produtos, temos os produtos com medida de capacidade, representado por litros, e medidas de massa, representado pelo quilograma, ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês observarem todos esses produtos que a Ana comprou e separar dentro dessas cestas aqui, tá? Então, nós temos a cesta do quilograma e também temos a cesta do litro. Então, vocês vão observar, se precisar, chega pertinho da tela, pode indicar com o dedinho, pode observar, pode falar, ok? Para identificar quais esses materiais vão em cada cesta, tá? Eu vou dar um tempo para vocês observarem e já retorno. Muito bem, você conseguiu observar e separar os materiais aqui, esses produtos, né, que a Ana comprou? Então, observem lá. Na cestinha vermelha, nós temos os produtos em quilogramas. E na cesta azul, nós temos os produtos em litros, tá? Aqui eu trouxe também, separadinho, ó, na mesma ordem ali, tá? Que a Ana comprou os produtos. Então, aqui nós temos uma garrafa de suco de laranja, um pacote de arroz, um pacote de feijão, aqui uma água mineral e também um pacote de trigo, tá? Vamos separar então agora aqui os materiais, né, esses produtos com medida de massa,
tá? Que é representado pelo quilograma, na cestinha vermelha. Então, olhem aqui, esse aqui não é em quilograma, né? Esse é em litros, né? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Muito bem. O arroz também é uma medida de massa, né? Então, ele é representado pelo quilograma. Eu vou deixar desse lado, no mesmo lado da cestinha vermelha, ok? Aqui também temos um pacote de feijão, também representado pela medida de massa. Esta água aqui é em litros, né? Olha aqui, 1 litro. Então, vou deixar aqui separado também. E o pacote de trigo é em quilogramas. Então, deste lado, na cestinha vermelha, nós temos os pacotes de quilogramas, né? Então, olhem lá na tela que nós também vamos separar. Então, o primeiro... Opa, lá nós fizemos primeiro o litro, né? Então, observem aqui também. Aqui, nós temos também 1 litro na cestinha azul, né? E também 1 litro de suco na cesta azul. Então, deste lado a cesta azul e deste lado a cesta vermelha, ok? Então, acompanhem lá na tela. A garrafa de suco nós já colocamos na cesta azul. O pacote de arroz na cesta vermelha, né, que representa o quilograma. O pacote de feijão também na cesta do quilograma. A garrafa de água lá na cestinha azul, que representa o litro. E o pacote de farinha de trigo na cesta de quilograma. Muito bem, então agora que nós já separamos esses produtos, vamos observar outra questão. Quantos quilogramas a Ana comprou? Então, olhem lá. Quantos quilogramas? A cesta de quilogramas é a cesta vermelha. Então, vamos fazer a contagem destes produtos? Observem aqui. 1, 2, 3, né? Então, olhem lá também. 1, 2, 3. Então, a pergunta aqui deste problema aqui, ó, é quantos quilogramas a Ana comprou? Então, ela comprou 3 quilogramas, ok? Muito bem. Então, agora para o próximo. Quantos litros a Ana comprou? Observem lá, eu vou dar um tempinho para que vocês façam a contagem e já retorno. Você conseguiu verificar quantos litros a Ana comprou? Então, observem lá. Ela comprou 2 litros, né? Ela comprou a garrafa de suco de laranja e a garrafa de água, né? Então, nós temos ali, na resposta, 2 litros. Conseguiu fazer essa atividade? Muito bem. Então, agora, para o próximo, lembram que vocês registraram lá a aula de hoje no seu caderno ou na folha? Então, agora, observem lá na tela e registre em seu caderno quantos quilogramas, representado pela letra KG, né? A Ana comprou e quantos litros, representado, né, pela letra L, ok? Então, aqui nós temos a cestinha já com os produtos separados. E você vai fazer o registro no seu caderno, tá? Ou na sua folha. Pode fazer o desenho, tá? Fazer a contagem e registrar o número também. Eu vou dar um tempo e já retorno.
Muito bem! Agora que você já fez o seu registro no caderno ou na folha, né? Vamos recapitular aqui, vamos relembrar. Vocês lembram? A medida de massa, esses produtos, né? Então, temos a medida de massa, representado pelo quilograma, né? E esses produtos aqui, temos a medida de capacidade, representado pelo litro. Muito bem. Então, agora que vocês já verificamos todas essas medidas, né? Já aprendemos sobre isso. O que vocês acham de vir comigo para um desafio? Então, olhem lá para os desafios de hoje. Qual recipiente está cheio? Então, aqui nós temos 2 copos, né? O primeiro copo e o segundo copo. Qual destes copos, destes recipientes, está cheio? Eu vou dar uns minutinhos para vocês, já retorno. Muito bem, você conseguiu identificar
Qual destes recipientes está cheio? Então, observem lá, o primeiro, né? Ele está todo em branco, né? Ele não tem nada dentro. O segundo, ele está em azul, né? Parece-me que é um copo com água, né? Então, ele está cheio. Muito bem. Você conseguiu observar que era este que estava cheio? Então, agora vamos para o seguinte. Qual recipiente está vazio? Observem lá novamente. Eu vou dar um tempo para vocês e já retorno. Conseguiu identificar qual destes recipientes está vazio? Lembrem-se que vazio é o que não tem nada dentro, ok? Este aqui, parece que nesse primeiro copo, também está todo em branco ali, parece que não tem nada dentro, né? E este aqui está cheio, né? Ele está com uma cor aqui, como se fosse um copo com água, né? Então, ele está cheio. Para a nossa pergunta aqui, qual recipiente está vazio? Então, seria o primeiro, né? Esse primeiro copo que não tem nada dentro está vazio. Muito bem, então agora vamos para o próximo. Qual recipiente tem maior capacidade? Vocês lembram que capacidade, né? Maior capacidade é a quantidade de litros que tem dentro de um recipiente, ok? Neste primeiro aqui, nós temos uma garrafinha, né? Uma garrafa com 1 litro. Então, ele tem 1 litro dentro da garrafa. Na segunda garrafa aqui, nós temos uma com 2 litros, né? Qual desses recipientes tem a maior capacidade? Qual deles que guarda, né, que a gente consegue guardar dentro ou tem dentro dele mais líquido ali dentro, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês observarem e já retornamos. E agora, você conseguiu identificar qual recipiente tem a maior capacidade? Então, observem lá. Na primeira garrafinha temos 1 litro. E na segunda nós temos 2 litros, né? Então, observem que essa primeira é pequenininha e a outra é um pouco maior. Então, é nesta garrafa que nós temos a maior capacidade, ok? Agora, observem lá. Qual recipiente tem menor capacidade? Então, as mesmas garrafas, e eu vou dar um tempo para vocês observarem e já retorno.
Muito bem. Observando aqui, como nós já tínhamos visto, este aqui, né, é o que tem maior capacidade. É a garrafa maior, que tem 2 litros. Então, o recipiente com menor capacidade é esta aqui, né? Esta garrafa com 1 litro, tá bom? Olha, comparando aqui, ela é um pouquinho menor, né? Então, ela cabe menos, tá? Muito bem. Então, agora que nós já fizemos todas essas atividades e os desafios, vamos olhar a nossa rotina para ver se cumprimos toda ela. Observem lá na tela. Rotina. Nós separamos os materiais. Nós fizemos o relembrando, né? Relembramos as atividades. Também observamos as medidas de massa e medidas de capacidade, junto com a Ana que foi ao mercado, né? Também fizemos as atividades, né? E tivemos os desafios. Então, a nossa rotina, nós cumprimos toda ela, né? A nossa aula chegou ao fim, mas antes da gente sair, lembre-se sempre que se precisar sair de casa, precisamos colocar o quê? A máscara, né? Muito bem. Então, olhem lá o nosso colega colocando a máscara. Eu também vou passar o álcool em gel nas mãos. Vou pegar a minha máscara pelo elástico, né? E lembre-se sempre que a máscara tem que estar cobrindo o nariz e o queixo, ok? Foi muito divertida a nossa aula hoje e eu espero vocês para a próxima, tá? Tchau, tchau, pessoal!